Olá, pessoal. Estou com uma figura incrível aqui. Que até para falar dela, eu preciso até ler aqui o currículo. Tô com nosso amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que fala com uma simplicidade, com uma ternura sobre a infância, que nos encanta. E a gente fez questão de estar aqui batendo esse papo. Mas, como eu disse, tem que ler o currículo dele, porque decorar vai demorar um mês e meio, viu, Vital? Estou aqui com o Vital de Donê. Ele é professor, bacharel e licenciado em filosofia e em pedagogia, mestre em educação pela Universidade de Brasília. Tem mais de 30 anos de experiência em políticas públicas na área dos direitos das crianças. Tem sido convidado por ministérios, universidades e ONGs para proferir conferências, participar de debates, estudos, projetos de educação infantil em cerca de 30 países. É membro honorário da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar, do qual foi presidente para a Seção Brasil e vice-presidente para a Seção América Latina e vice-presidente mundial. Vou pegar até um pouco de fôlego porque continua. Foi coordenador nacional da Educação Pré-Escolar no Ministério de Educação, articulou e coordenou o Movimento Nacional Criança e Constituinte, foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, coordenou a elaboração do Plano Nacional da Primeira Infância, entre outras coisas. E o que eu acho que é mais valioso de tudo isso, porque isso é consequência desse envolvimento, desse comprometimento seu com a criança e com a infância. Então, estou aqui com o Vital de Donê. Um prazer estar aqui com você, meu amigo, é um prazer. E, para começar, ontem a gente teve o seminário do PIC e o tema da sua fala foi as dimensões do ser criança na família, indivíduo singular e cidadão. Vital, como você vê, como você acha que a gente tem que ter esse olhar para as nossas crianças e como a gente pode estar construindo uma sociedade que acolha essas crianças? Estou deixando a bola aí para você. Fique à vontade. Muito obrigado. Um abraço a todos os que estão nos assistindo. Eu estou muito contente de estar aqui em Campinas, participando desse terceiro seminário do PIC e encontrando o Tiago, encontrando a Dani e outras profissionais da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Assistência Social e até de outros municípios que vieram, com quem eu tive contato ontem. E a gente sempre aprende. Onde a gente está, com os olhos abertos, com a sensibilidade na pele, com o desejo de ver, a gente está aprendendo, porque cada pessoa que pertence a esse grupo de análise das questões da criança é um grupo produtivo e novas ideias, porque o desafio que a criança nos faz é permanente. Os que são pais sabem, os que são mães sabem como cada dia a criança é diferente, está apresentando uma novidade, um problema, uma angústia, um sonho, um desejo, e a gente está sempre diante do novo. A criança não é passado, embora ela seja herdeira de uma genética milenar que constituiu o seu corpo, o seu organismo, e ela tem essa herança genética histórica. Então, poderíamos dizer que a criança é uma soma de um esforço evolutivo do passado, mas ela é muito mais futuro do que passado, porque toda essa herança genética que a flecha evolutiva da vida gerou até o ser humano não existe para o passado, ela existe para novos horizontes. Então, eu acho que a gente, estando aqui, está aprendendo. Então, foi uma alegria muito grande eu participar desse evento e refletir sobre esse tema que você acabou de citar. A criança não é um indivíduo fechado em si mesmo. Ela pertence a uma família, pertence ao seu papai, sua mamãe, mas a toda aquele contexto social que possibilitou não só a sua concepção, o seu nascimento e a sua vida física, mas que possibilitou a sua constituição como sujeito. Porque cada um de nós é chamado a assumir a sua existência com responsabilidade. É capaz de responder por as suas escolhas, por suas opções e ser responsável por isso,
mas com consciência e com sensibilidade. Então, a criança está diante do outro como um ser aberto para as relações sociais. Então, nesse sentido que eu digo que a criança é um indivíduo, sujeito, que constitui-se um eu responsável por si mesmo, na sua identidade, mas é também um ser de relações. É o que a gente pode dizer dentro de uma concepção filosófica, é ontologicamente social. Ou seja, o próprio ser da criança é um ser de relações, não é um ser fechado em si mesmo, não é se pegasse da física, digamos, um campo fechado, não é um campo aberto. Né? Ela não tem... eu gosto muito de um versinho de um poema do Mário Quintana, aquele poetinha simples lá do Sul, né? Ele diz assim: eu não tenho paredes, eu tenho horizontes. Eu acho que os pais, sabendo que seu filho, sua filha, é aberto para o futuro, aberto para o mundo, para as novas ideias, para as criações, para a transformação, porque só isso que gera evolução, né? Os pais não devem fazer cancelas, devem fazer pontes, não devem mostrar muros, devem mostrar horizontes. E aí vem um desafio, né, Vital? Que quando a gente fala do desafio do cuidador, dos pais, e junto com esse ser que acabou de chegar no mundo e quer se comunicar, né? A gente tem esse desafio, né? Eu gosto muito quando você fala da importância da gente ter a sensibilidade de entender a comunicação da criança, né? Do choro da criança, né? Esse é um grande desafio, né? Que você sempre diz sobre isso, né? Sobre a gente ter esse olhar sensível por um ser que está chegando no mundo, não conhece o mundo e quer desbravar esse mundo, né? Exatamente. Uma vez nós tínhamos um programa no Nordeste com famílias, né? E perguntei para uma senhora, uma mãe, se ela conversava com o seu bebê. Ele disse: não, mas ele não entende, ele não fala nada, ele não entende. Aí a gente, como sabe que o Loris Malaguzzi, que é o criador da metodologia, da pedagogia da infância de Reggio Emília, e se tornou um grande luminar assim, das novas ideias de reconhecer a criança como capaz, como potente, como energia de criação, ele nos ensinou que a criança tem 100 linguagens. Ela nasce com 100. Mas, aos poucos, ela vai perdendo. A gente vai eliminando algumas linguagens da criança e concentrando na linguagem oral e depois na escrita. Mas tem a linguagem do olho, do olhar, tem a linguagem do choro, né? E eu gosto de dar um exemplo, Tiago, não sei se até já comentei com vocês esse exemplo que me chama muita atenção. A criança, o bebê, é tão inteligente, tão capaz e tão comunicativo que ele inventou vários tipos de choro. Tem o choro do medo, do pavor, por exemplo, que acorda de noite depois de um sonho, um pesadelo, e acordou no escuro, é um tipo de choro. Se está com cólica, é outro tipo de choro. Se está com fome, é um outro tipo de choro. Se a mamãe vai sair para o trabalho e tem que deixar a criança, e ela está no colo, e ela tem um chorinho um dengozinho, né? Quer dizer, um choro assim: mãe, quero mais um pouquinho do seu colo. É muito diferente do choro da cólica. E como que ela inventou isso? É a capacidade de comunicação. Então, os pais que têm sensibilidade, e a professora, o professor, o pediatra, qualquer profissional que se aproxima de uma criança, sabe que ela tem uma linguagem de comunicação, que pode ser, às vezes, até a posição do seu corpo, o seu olhar, o seu sorriso, ou os seus olhos, ou a fala, ou um desenho, ou um gesto. Então, é importante que a gente se alfabetize em linguagens infantis para poder se comunicar com ela. É muito importante quando você diz isso, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa e mais da metade das pessoas entrevistadas acreditam que a criança começa a aprender só depois dos 2 anos e meio. E quando a gente começa a fazer essa reflexão sobre a intenção da criança se comunicar,
ela está dizendo, olha, eu existo, eu preciso de cuidado e eu quero, né? Ela tem vontades, né? Então, é nesse sentido que acho que a gente tem que fazer essa reflexão, né? Muitas vezes, a gente trata a criança como objeto, né? Olha, vou colocar onde eu quero e quando eu estar mais velho, vai falar se você crescer. E quando você traz essa reflexão, a gente vê, pô, pera lá, realmente, existem vários tipos de choro e para mim me surpreende, são 100 tipos de linguagem, né? A gente toma até um susto, mas quando você começa a falar, a gente começa a entender, fala assim, poxa, realmente é isso. Só que a gente precisa provocar nos pais, nos cuidadores, esse olhar, né? Que a criança é um sujeito que tem vontades e que quer pertencer, né? Exatamente. Você até citou de forma diferente, mas um ditado, ditado não, um dizer que se fazia assim, com a criança que quer participar de um grupo de adultos que estão conversando e ela, assim, vai para lá, menino, vai brincar, menino. Quer dizer, você não pertence. Cresça e apareça. Cresça, né? E apareça, né? Depois, você pode aparecer depois que você crescer. Mas ela aparece, a criança está presente de forma potente eu diria que desde a concepção até muito antes. Mas vamos imaginar no momento em que tua mulher chega e diz assim, estou grávida. Teu pensamento, teu coração, teus olhos, tudo modifica. Tu te sente tocado por essa notícia que vai mudar seu programa de viagens, de passeios, de férias, de alimentação, que vai as suas compras, as suas conversas passam a ser outras. Os idosos, por exemplo, quando eu fico impressionado como conversa sobre doença, uma conversa, é na mesa, é na social, no ônibus, é no carro, porque fui em tal médico, descobri tal remédio, porque a minha amiga tem tal problema e tal foi internada. Quer dizer, mas a criança, ela conversa sobre ser, sobre vida. Ela conversa, ou ela expressa, ou ela diz, ou ela vive e ela comunica. Por isso que é importante a gente se encontrar com a criança tal como ela é, e não como a gente deseja, não como a gente imagina que ela vai ser no futuro. Mas esse bebezinho, essa criança de 2, 3 anos que eu estou aqui diante dela, seja eu como um pediatra, um nutricionista, um assistente social que visita a família e vejo a criança lá, ou seja, eu como pai ou mãe, eu tenho que encontrá-la no seu ser, na sua identidade, na sua singularidade, porque essa é a força da vida que ela está trazendo para mim, e não a minha imaginação, que eu posso estar desejando que ela seja tal coisa. E quando você fala isso, me chama a atenção, né? Porque nós, pais, a gente projeta muito as nossas angústias, os nossos medos no filho, no futuro dos nossos filhos, né? E muitas vezes a gente acaba até fazendo um programinha do que a gente quer para o nosso filho, né? E a gente acaba deixando de olhar o que realmente ele quer, né? Então, a gente vê, quero colocar em tal escola, porque ele precisa ter futuro para passar em tal universidade. Mas espera aí, a criança tem 3 anos e a gente já está pensando no vestibular, né? Então, quando você traz essa reflexão, me impacta no sentido de falar assim, poxa, espera aí, o nosso maior medo, que é que a nossa criança, que os nossos filhos sejam saudáveis, que tenham futuro, é também uma forma da gente agir contra a natureza da criança, né? Porque às vezes a criança tem uma natureza mais artística, mais filosófica, e a gente fala assim, não, peraí, é importante a medicina, é direito, é TI, e a gente acaba projetando uma coisa no futuro e a gente esquece de olhar para a criança. Então, é importante a gente ter esse olhar para a criança no hoje, né? Eu acho que uma coisa que todos os pais querem, talvez a coisa mais forte, é que seu filho seja feliz, sua filha seja feliz. Só que nós não sabemos definir felicidade. A felicidade para você, Tiago, pode ser uma, para mim pode ser outra, para meus filhos é outro conceito. O que é ser feliz? Então a gente não define, por quê? Porque cada um tem o seu. Né? A definição é um conceito genérico, um conceito geral. Né? É uma coisa externa ao indivíduo, porque ele pertence ao universal. Só que a felicidade não é universal, ela é individual.
Eu posso me sentir feliz numa cama de hospital se eu recebo a visita de uma pessoa que eu sei que gosta de mim. Aquele momento, para mim, pode ser um momento de felicidade. Eu posso ser feliz no momento que a enfermeira traz a informação de que o médico me deu alta. Eu posso ser feliz no momento que eu estou passeando e encontro uma pessoa que eu fazia anos que eu não via. Então, a felicidade é muito individual e muito situada naquilo que a pessoa está vivendo. A gente tem um conceito, às vezes, uma ideia de que meu filho vai ser feliz se ele fizer tal profissão, tal curso, ou conquistar tal emprego, mas isso da minha cabeça. Eu tinha uma colega que tinha 3 filhos, tem 3 filhos, um era engenheiro, agrônomo, estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, o outro era uma outra profissão importante, aí, conhecida assim também de projeção, e o terceiro filho quis tocar violão e andar de chinelo e tocando violão. Ela se sentia tão ansiosa, porque diz, meu filho, qual é o futuro? Música não dá dinheiro. Eles, mas me dá alegria, me dá felicidade. O que adianta eu ser um profissional de uma área que eu não me sinto competente ou não me dá alegria de fazer aquilo porque eu não vejo? E a música, para mim, é uma forma de eu me encantar com o som, com a sonoridade e colocar harmonia na alma das pessoas. Então, é isso que eu acho que a gente tem que respeitar esse direito dessa criança a ser aquilo que expressa o que para ela é o bem-estar. E aí a gente acaba chegando num lugar onde a gente sempre costuma reforçar e realçar, que é justamente a gente fazer a escuta das crianças, né? Eu falo, se a gente que lida com criança, a gente aprende tanto com as crianças, né? Com a simplicidade delas e com o olhar sem filtro delas, né? E muitas vezes a gente quer fazer justamente o contrário, né? Porque o que a criança melhor faz? É questionar, é explorar, e é falar e é brincar, né? Exatamente. E muitas vezes a gente quer que ela fique quieta, no lugar, não fale e não mexa nas coisas, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Se a gente está caminhando e a criança para olhar a formiguinha, ela está aprendendo, está desenvolvendo, está estimulando vários aspectos dentro do desenvolvimento dela, né? E a gente acaba tolhindo isso, né? A gente acaba cortando, muitas vezes, essa natureza, essa essência da criança, né? Eu acho que esse ponto é fundamental, que a gente respeite o ritmo da criança, os gostos, as habilidades. Mas é importante também o papel do adulto, né? Porque ela também só entregue a si mesmo, ela se sente insegura. Ela precisa de parâmetros referenciais, né? Então, a criança normalmente expressa aquilo que ela está em torno, aquilo que está vivendo, que está em torno dela. Eu tive a alegria hoje de conversar com a Dani, que ela estava me dizendo sobre a escuta das crianças, que elas é muito importante escutar a criança, porque ela diz assim, as crianças nos trazem o seu sentimento, as suas percepções, a sua sensibilidade para aquilo que está acontecendo e nos informam qual é o impacto daquilo para ela. Mas, se a gente tem pelo nosso estudo, do nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa profissão, nos dá um horizonte mais amplo do que aquele que a criança tem, é importante que a gente ofereça oportunidade para as crianças também ter experiências diversificadas, para que elas possam também expressar o seu sentimento diante de uma nova condição. Então, numa escuta que a Dani estava me contando, que muitas crianças diziam assim, nós queremos um shopping, queremos uma piscina de ondas, nós queremos um parque. Um iPhone até. Um iPhone, isso é. Mas é porque esse é o mundo que puseram para ela conhecer. Na hora que ela tem experiência ou conhecimento por meio de uma visita, de
até de um filmezinho, até de uma conversa, de uma pequena história, de uma lenda, de uma história, que ela vê um mundo diferente, ela também passa a desejar entrar nesse outro mundo. Então, ela também vai expressar mais do que aquilo que o mundo limitado que ela teve possibilitou ela formar. Então, é nesse sentido, Tiago, que eu acho que é importante a gente ouvir, escutar, ter sensibilidade para captar aquilo que a criança está nos comunicando, para que a gente possa atendê-la melhor, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que abrir horizontes, tem que dar oportunidade para que ela possa ver um mundo além do círculo restrito que ela está convivendo. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente acaba cada vez mais isolado, né? As nossas infâncias eram diferentes, a gente era mais livre, né? A gente conseguia circular mais pela cidade. Hoje a gente vê que as crianças muitas vezes estão restritas a certos territórios, e esse é o nosso grande desafio, né? E dando uma volta aqui na nossa conversa, que daí me chamou a atenção, falou assim, você é uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma pessoa muito humana, uma pessoa que a gente percebe esse cuidado com a criança, esse carinho com a criança. Acho que eu me inspiro muito em você, falando, não é nada melhor do que a gente estar perto de criança e querer o melhor para a criança, né? Mas, dando uma volta, como é que foi estar num outro lado, onde a gente tem uma conversa mais dura, mais insensível, quando a gente está construindo políticas públicas, leis para as crianças? Como é que essa transição, que muitas vezes eu sinto dificuldade. Falo, poxa, a gente vai de coração aberto e muitas vezes a gente não recebe das pessoas que têm oportunidade de construir essa abertura. E eu acho que o nosso grande desafio é sensibilizar todas as pessoas da importância da gente entender, acolher e construir uma cidade acolhedora para essas crianças. E não é só o presidente, o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores, mas todos, né? Todos da sociedade têm, eu digo, responsabilidade em entregar uma cidade que acolha a criança, né? Como que é esse desafio de lidar com a dureza do poder, a dureza das decisões, em contrapartida com toda essa sensibilidade e harmonia que a gente tem convivendo com as crianças? Há uma ideia, um conceito que talvez venha do passado, de que gestão pública é uma coisa técnica fria. E é uma metodologia de administração dentro de umas regras sérias, rígidas e frias. Mas eu tenho, Tiago, a seguinte experiência que eu aprendi no exercício dessa atividade profissional de planejamento. Quando você vai conversar com um economista ou com um planejador que define orçamento, não converse sobre números, converse sobre pessoas que estão atrás desses números. E você vai destinar tantos milhões para tal programa, não pense nos milhões só. Pense nas mães que vão levar essas crianças para a vacina, a alegria que ela vai ter de saber que seu filho foi imunizado. Pense nessas famílias que recebem o Bolsa Família, que elas dizem assim, eu vou preparar uma refeição gostosa para minha família. Pense nessas crianças que vão chegar na escola e receber o carinho, a atenção e a orientação pedagógica de uma professora. Então, quando eu estou decidindo números, orçamento, eu estou mexendo com vidas, com qualidade de vida. Então, aí vai entrevistar com um jornalista que te pergunta sobre uma inauguração aí de um centro de educação infantil. Mais do que o custo da obra, o tempo que demorou, o projeto arquitetônico, o discurso do prefeito na inauguração, pense, entreviste as mães, os pais e as crianças, que aí você vai ver que a sua reportagem vai ser muito mais lida, muito mais gostosa, muito mais transformadora do pensamento dos leitores.
porque as crianças que vão viver naquele espaço têm algo a expressar. Então, eu acho que há uma técnica importante nesse processo de formulação de políticas públicas ou da própria administração pública, já da implementação das políticas, é a gente saber que por trás disso existem pessoas, existem rostos humanos. E esses rostos têm uma mensagem para todos nós que estamos nessa gestão, para todos nós que estamos trabalhando com eles e para eles. E a outra coisa importante é procurar trazer não só essa informação de que está por trás das leis e dos números e dos artigos da definição lá das diretrizes, mas também trazer a oportunidade desses gestores públicos, desses formuladores de política, irem visitar as pessoas, irem visitar as crianças, irem visitar os locais em que aconteceu aquela política. O marco legal da primeira infância foi bastante construído dessa forma, no diálogo, na interação e com a participação social, inclusive de crianças. E uma vez um jurista, doutor em Direito, me disse que dá a impressão que nas entrelinhas do marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257, existe afeto, existe ternura, existe sensibilidade para a criança. Seria uma lei que fala em afetos. E é isso que a gente quer. A Dani está avisando aqui, o pessoal está avisando aqui que está estourando o tempo. Tem tempo ainda? Tem mais 5 minutos. Eu vou aproveitar aqui, a gente vai fazer esse bate-bola, mas sempre agradecendo esse olhar que você está, porque a gente está acostumado, eu também como advogado, acostumado a lidar com o teor frio da lei, né? Que muita gente fala assim, está na lei, precisamos cumprir. E esse foi um desafio que eu tive constante, que eu tenho, da gente estar fazendo o convencimento das pessoas e mostrando a importância, principalmente quando a gente fala em primeira infância, e a gente que vivencia isso, a gente se apaixona, a gente se envolve e a gente quer, além da gente entender o que traz impacto para o desenvolvimento da sociedade, investir nas crianças, a gente tem esse olhar de que não tem nada mais gostoso que a gente ver uma criança feliz, né? Uma criança com lugar para brincar, uma criança bem alimentada, uma criança com acesso à cultura, uma criança que pode caminhar pela cidade, né? E quando a gente começa a passar isso para as pessoas, foi o que você disse, a gente impacta dentro do coração das pessoas, né? E é uma das coisas que a gente mais precisa hoje na nossa sociedade, né? É envolver as pessoas de uma forma mais terna, né? A gente está muito reativo, né? E a gente aprende muito com as crianças, que muitas vezes elas têm a reatividade delas, mas é de uma forma justa, uma forma clara e não ambiciosa, né? Então, quando eu te ouço falar, eu vejo que sim, é possível. É possível a gente construir tudo, é possível a gente ter uma sociedade que entenda que a criança não é o cidadão do futuro, é o cidadão de hoje. E eu fico imaginando, se hoje é um desafio, imagine quando você participou da elaboração do Plano Nacional da Primeira Infância. Quando que foi? Fizemos, a primeira versão foi publicada em 2010, aprovada 2010. Foi em 2009, 2010, e em 2020 fizemos a atualização e ampliação, articulando também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, portanto projetamos até 2030. É igual o PIC aqui, a gente Isso. tem esse olhar junto com o desenvolvimento sustentável. A gente aqui no PIC, a gente Isso. atende 11 dos 17 objetivos. Ótimo. Então é um impacto pesado que a gente tem na nossa sociedade e o que a gente quer para o mundo, né? Então a gente está encerrando aqui. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sim. A gente chegando aqui, a Dani que está aqui com a gente, que ela estava comentando, né? Que o quanto você encanta com tanto saber e tanta simplicidade, assim. Também é uma aula para a gente, né? E deve ser uma aula para todos. A gente entender que a gente está aqui para a gente interagir, conviver e se ajudar, né?
Então, Tal, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade aí com as suas considerações, que para a gente sempre é um prazer te ouvir e aprender e refletir com as suas falas. Obrigado, Tiago. E vamos deixar um grande abraço, agradecimento a todos que nos acompanharam, e que essas ideias do Tiago e minhas, que a gente já trocou aqui, contribuam para a gente continuar avançando, porque o desafio é imenso, a dificuldade não é pequena, mas precisamos de gente com coragem, com força, e sempre eu digo duas expressões, duas palavras eu acho que são importantes: vigor e ternura. Eu acho que o vigor é a do raciocínio, do pensamento, da capacidade técnica, da vontade de fazer. E a ternura é a sensibilidade, a capacidade de percepção, do diálogo, do encontro, porque a gente encontra o outro não pela frieza, mas pelo calor humano. É essa forma com que a gente consegue juntar. Não, a cola de uma pessoa com outra, de uma ideia com outra, de um sentimento com outro, não se faz pela frieza da regra, da norma, se faz pelo calor do olhar, da sensibilidade, do bem-querer e do reconhecimento das diferenças. Eu acho que aceitar que nós somos diferentes é um ponto de partida para o enriquecimento, porque se a gente fosse igual, não teria, ninguém teria nada a acrescentar para o outro. Mas como nós somos diferentes, um traz uma coisa, outro traz outra. Eu acho que assim, todos nós, vocês que nos assistem, sintam que são importantes para os outros como os outros são importantes para si. Muito obrigado. Eu acho que essa reflexão também traz muito no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente vive nas bolhas das redes sociais, né? Onde a gente só ouve, lê o que a inteligência artificial das redes seleciona. Então é tudo que a gente gosta, e quando tem uma divergência, a gente está esquecendo como lidar com isso. Como é importante a gente ter divergência, ter diferenças. Eu sempre usava uma frase que é: onde há bom senso, há consenso. E aí, conversando com o professor Tadeu, secretário de Educação, ele falou assim: Tiago, eu acrescento uma coisa a mais. Assim, é através das divergências que a gente avança. É através dos obstáculos que a gente constrói pontes. Ou a gente pode se apedrejar. Então, é uma opção que a gente tem, e cabe a gente refletir. O que a gente quer? É ficar se apedrejando, que não leva a lugar nenhum, ou construir pontes para que todos nós possamos caminhar em conjunto, mesmo com as nossas divergências, né? Então, obrigado mais uma vez. É um prazer estar com você. Espero te ver mais vezes, te encontrar mais vezes, e que as pessoas que estão assistindo aqui, se tiver alguma reflexão, alguma ideia, comenta, entre em contato aqui com a gente no PIC, para que a gente possa, através desses insights, dessas opiniões, a gente possa construir uma cidade cada vez mais acolhedora para as nossas crianças. Muito obrigado.